Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato, obrigado a você pela sua presença, pela sua paciência. Hoje é dia de ação de graças também, dia de Nossa Senhora das Graças, e vamos assim. Mas teu olhar atravessou as catedrais do medo e viu ruir os altares feitos para esconder a culpa. Tinha gente adorando brilho, ouro, vultos de poder, mas tua voz soprava brisa sobre o que não sabe viver. E as ruínas sussurravam que o sagrado é mais leve. Não cabe no ferro que escraviza, nem no mármore que impede. Eu vi profetas caminhando pela noite. Amigos, amigas, obrigado a você pela sua presença. Sobretudo aqueles que nos escutam pela manhã também, aqueles que escutam um pouquinho mais tarde, mas a gente primeiro agradece a Deus. Dia de ação de graça, dia de agradecer por mais um dia. E hoje, de forma especial, também dia de Nossa Senhora das Graças. E eu quero aqui lembrar de alguns amigos que não são agradecidos. Tudo eles colocam as desgraças, né? Desculpe pegar a palavra, mas aí colocam aí as coisas que não valem a pena. Tudo a pessoa olha o lado negativo, olha sempre tendo uma visão pessimista. Atualmente, eu tenho amigos aqui que estão tão contra o governo que tudo que acontece eles colocam para mim. Ontem mesmo à noite, o amigo colocou para mim assim: tá vendo? O IPVA vai voltar, vai aumentar, vai ter IPVA da cadeira de roda, IPVA do patinete, IPVA da bicicleta motorizada, tá vendo? Tá vendo? Só que ele esqueceu que o IPVA é um imposto estadual, está autorizado a cobrar, caberá ao governador ou não cobrar. Bom, ontem também a gente soube aí da Operação na Maré, onde um trabalhador, de acordo com as fontes, foi alvejado e até 7 horas da noite, de acordo com os familiares e as fontes jornalísticas, o corpo dele tinha desaparecido. Tinham recolhido o corpo dele e ninguém sabia onde estava. Bom, eu não tenho a informação agora cedo, mas é lamentável isso. É uma vida que se vai. Sem esquecer também que nós devemos olhar sempre no sentido amplo da coisa, né? O governo do Estado, em período pré-eleitoral, com as campanhas aí barricada zero, o Senado votou ontem, né? Criminalizando quem botar barricada, já é lei, já é ter numa rua, agora sim, se você botar uma barricada na rua aí, poderá ser preso até 3 anos de prisão. Bom, se isso vai resolver, eu não sei. Se não houver fiscalização, não houver presença pública na região, vai ter barricada mesmo sendo crime. Por exemplo, o balão, o pessoal solta balão, mesmo o balão sendo perigoso, né? Assassino muitas das vezes e criminoso. Bom, vamos nós para o evangelho do dia de hoje, né? Hoje também é dia de ação de graças, é o capítulo 21, versículos 20 ao 28 de Lucas. Primeiro é preciso reconhecer que o dia de ação de graças é uma festa estadunidense, né? Surgiu lá em 1621 e foi uma festa no sentido de agradecer a Deus pela colheita que tiveram. O dia de ação de graças, se você quiser ler no meu blog lá, é denonato.blogspot.com. Tá lá, eu tenho 2 textos lá, um dedicado ao evangelho de hoje, o outro dedicado explicando o dia de ação de graças, né, que quando começou a origem. E interessante que foi uma união entre 2 povos, os indígenas locais e também os colonos estadunidenses, no caso ingleses, que vieram fugindo da perseguição religiosa lá na Inglaterra. Então eles tiveram um momento de crise, onde muitos morreram, a metade do grupo que veio, mas depois eles se adaptaram e conseguiram trabalhar, e graças aos indígenas, a cooperação dos indígenas locais, lá em Massachusetts, não é Massachusetts, Ohio não, tá? Eles conseguiram dar origem ao povo norte-americano, fortalecer essa origem, a tradição do Dia de Ação de Graça. O feriado, no entanto, ele só ganha um formato definitivo lá na Guerra Civil, lá em 1863, nos Estados Unidos, quando Abraham Lincoln, em período de guerra, né, período da Guerra de Sucessão, a Guerra Civil Americana, ele determina que celebre a ação de graças com a finalidade de unificar o povo, deixar o povo mais unido, né, que estava vendo necessidade
e percebia que os diferentes se unindo para agradecer pela vida. E aí para gerar um pouco de comunhão. E o evangelho de hoje, o Lucas 21, o evangelho de Lucas 21 é equiparado ao evangelho de Mateus 24 e 25, traz aí o grande profeta, né, de Jesus de Nazaré, nosso Deus, falando sobre a queda de Jerusalém. A profecia se cumpre nos anos 70, aonde Jerusalém cai. Lucas escreve esse evangelho não aos pés de Jesus, ele falando, mas posteriormente ele escreve para explicar, né, o sentido apocalíptico da queda de Jerusalém. É impossível não perceber no evangelho de hoje, Lucas 21, versículos 20 ao 28, que ele está dialogando com a sociedade de hoje, inclusive com a nossa Jerusalém do agora, a Jerusalém daquele tempo e de hoje. Ou seja, muitas sociedades, muitas cidades tomadas pelo fanatismo, milícias religiosas, líderes sedentos de poder, elites sacerdotais, padres e bispos e diáconos, aliados ao poder político, pastores, ou seja, a fé usada como arma, como discurso de ódio, misturando a linguagem religiosa e a linguagem política. Ou seja, qualquer semelhança com a Jerusalém lá de 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos, não tem muita diferença. Ou seja, o evangelho de hoje, ele traz para a gente uma atualidade das Jerusaléns modernas. Vivemos dias em que muita gente de verdade, traz para nós, e com todo respeito, frases que a gente fica assustado. Como que nós vivemos essa realidade? Onde igrejas são usadas para ser currais eleitorais de certos políticos. Vemos dias muito complicados, onde o slogan Deus, Pátria e Família se torna quase que uma religião de palanque, defendendo armas, defendendo autoritarismo, violência contra os pobres, contra as minorias, contra a comunidade LGBTQIAPN+, como se isso fosse a vontade de Deus. Essa velha tentação de usar o sagrado, o religioso, para legitimar o poder. Ou seja, como no tempo de Jesus. E isso que faz a religiosidade ruir. É isso que derruba a nossa prática religiosa. No fundo, a gente, quando fala da ação de graças lá, do período do povo norte-americano também, hoje, no Brasil, né? E Lucas 21, elas têm a mesma linguagem quando você olha para a famosa Black Friday, que vai acontecer amanhã, onde muita gente está preocupada em comprar, em ter um retorno financeiro. E aí, aqui o evangelista, quando ele apresenta essa realidade, ele apresenta, olha, vocês têm que tomar cuidado, que a coisa vai ficar feia. E quando fala, ai das mulheres grávidas, ai daquelas que estão no campo, a gente, quando lê esse texto de forma isolada, a gente fica assustado. Mas se você for olhando aquilo que eu sempre explico aqui, texto, contexto e pretexto, você vai entender que, sim, numa guerra é complicado quem está com a criança pequena. E nós, talvez, seja isso que Deus hoje esteja dando para nós não podemos ficar desesperados. Oremos sempre para o alto, oremos para o horizonte, e lembremos da frase do personagem da novela das 6 da Globo, Candinho, né? Com todo respeito, a Globo paga nós depois. Quando a coisa está ruim é que vai melhorar. Olhar para o alto é se apegar na vontade de Deus. Não ter medo de acreditar no Deus do amor, no Deus da vida, no Deus da história. Que nós possamos manter a fidelidade no dia de ação de graças, sermos agradecidos por tudo que nós somos, por tudo que nós temos e, sobretudo, reconhecer que se faz necessário caminhar na fidelidade, usando a fé não como instrumento de domínio, mas como instrumento de comunicação da vida plena. Eu vou parando por aqui, peço a Deus nos abençoe e nos ajude, para que sejamos fiéis ao seu amor. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia. Que Nossa Senhora das Graças nos abençoe hoje e sempre. Mesmo quando o mundo vira e o verdadeiro sagrado nasce no coração que respira, e eu te procuro nas ruínas,
mas tu te escondes no afeto. Te encontro nos que choram, nos que sonham, nos sem teto. Tu não moras no palco, nem caminhas com vaidade. Rico mesmo é o silêncio de quem ama de verdade. Meu nome é vento, é chama, é gesto de quem serve.